Nós vamos falar sobre o rei que agradecia, baseado no Salmo 21. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração e fala conosco em nome de Jesus. Amém. O rei que agradecia. Você já viu um rei que agradece? Você já viu um político que agradece a Deus pelas bênçãos? Talvez sim, mas é muito raro. Davi era um rei que costumava agradecer a Deus pelas vitórias, pelas bênçãos, e atribuía ao Senhor as bênçãos. No salmo anterior, o Salmo 20, que inclusive nós já estudamos, já que nós estamos estudando expositivamente o livro dos Salmos, nós vemos os súditos, crentes, orando pelo rei. Um povo íntegro, um povo patriota, um povo com uma mente lúcida, um povo honesto, orava pelo seu governante. Agora nós temos um rei que aprendeu, ou que agradecia as bênçãos do Senhor e as vitórias, porque ele sabia muito bem que era impossível vencer as batalhas, visto que o seu reino era pequeno. No entanto, Israel era uma soberania, não servia, não era vassalo de ninguém na época de Davi. Israel era livre porque tinha um rei que amava a Deus, que louvava ao Senhor, que reconhecia a graça de Deus, as bênçãos de Deus, que reconhecia que governar só é possível se tiver um Deus soberano, um Deus que está acima de todos os inimigos. Afinal de contas, os inimigos são terríveis. Todo governante sabe que os inimigos, os adversários, querem destruí-lo. Todo governante sabe disso. Não é fácil governar, não é fácil estar à frente de um povo, de uma nação. No entanto, se esse governante reconhece que existe um ser superior, que existe alguém que é soberano e que reconhece que foi Deus que o colocou ali, seja lá qual for o regime, o sistema de governo, nenhuma autoridade entrará no poder a não ser que Deus queira, que Deus permita. A própria Bíblia diz que toda autoridade está no poder por vontade de Deus. Agora, agradecer a Deus e louvar a Deus é outra coisa. Porque os homens só querem saber do poder. Só querem saber de estar lá em cima, mas na hora de reconhecer que foi Deus que colocou lá, que é Deus que livra dos inimigos, que é Deus que abençoa em todos os momentos, é outra coisa completamente diferente. Os cidadãos deveriam sim também, da mesma forma, reconhecer que só é possível ter uma nação livre, uma nação próspera e abençoada com a bênção de Deus.
com a graça de Deus. É por isso que nós, cristãos, precisamos continuar orando pelos nossos líderes políticos, para que Deus os abençoe, lhes dê sabedoria e nos livre dos maus políticos. E nos dê a graça para que nós tenhamos dias melhores. Então, nós vamos ler, aliás, estudar esse salmo, que nos mostra como um rei aprendeu a agradecer a Deus pelas bênçãos e atribuir ao Senhor as suas vitórias. Em primeiro lugar, então, o rei que agradecia se alegrava e exultava na força do Senhor. Veja aí, por favor, se não é verdade, no primeiro versículo do texto lido, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Davi, então, sabia que a força dele vinha do Senhor. Ele não era estúpido para achar que as suas vitórias vinham do seu braço. Ele sabia que tinham verdadeiros leões contra ele, verdadeiros chacais, homens malignos que queriam a sua cova, que queriam a sua destruição. E Davi não era tolo o suficiente para achar que todas as vitórias que ele teve foi porque ele tinha um braço forte. Não. Pelo contrário, ele sabia muito bem que as suas vitórias vinham do Senhor. No salmo anterior que nós já estudamos, lá no versículo 6, diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. E no versículo 9 diz assim: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Então ele ora, o povo, né, ora pelo rei, e Deus graciosamente dava vitória ao rei, e era um reino próspero, abençoado, um reino cujo Deus é o Senhor, porque o próprio Deus fez uma aliança com Davi, porque o próprio Deus se agradou em abençoar, escolher a Davi desde a sua juventude e abençoou em toda a sua história, até ele ser coroado e em todo o seu reinado, que reinou muitos anos mesmo, mas muitos anos, sob a bênção de Deus. E ele começou cedo, reconhecendo que a bênção vem do Senhor. Quando ele enfrentou o duelista Golias, o gigante Golias, veja o que ele disse no dia em que ele estava enfrentando aquele gigante. Davi, porém, lhe disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão, toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas vossas mãos. O filisteu, o gigante, estava afrontando o exército de Israel e blasfemando de Deus. Davi, um jovem, nem na guerra ainda estava. Não era alistado, nem alistado ainda era no exército do rei Saul. No entanto, ele, que havia aprendido que Deus é o Deus que guia, que protege, que abençoa, ele reconhece que o Deus dos céus poderia lhe dar a vitória. E ele diz para aquele gigante: você vem comigo, contra mim, com todas estas armaduras. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu aquele duelo e ele derrubou o gigante. Segundo lugar, o rei que agradecia reconhece as bênçãos de Deus. Voltemos para o texto. Versículo 2. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios.
Portanto, ele agradecia, ele reconhecia que Deus tinha lhe abençoado, que Deus tinha respondido às suas orações. Não foram poucas as vezes que Davi orou com angústia e Deus lhe respondeu, e Deus lhe abençoou. E Davi reconhece as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, as bênçãos de todas as maneiras. Por exemplo, no versículo 3, ele diz assim: pois o supris das bênçãos de bondade. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. O que é isso, senão bênçãos materiais que Deus deu para Davi? Davi tinha um reino poderoso. Ele era riquíssimo, ele era poderoso, mas o poder dele não vinha dele. O poder dele vinha da graça de Deus. O poder dele vinha da ação poderosa de Deus. Deus lhe dava prosperidade. Era um reino cheio de ouro, cheio de riqueza, cheio de bens materiais. Davi era um conquistador, Davi era um homem, um guerreiro vitorioso. Ora, isso só é possível se tiver um ser supremo que está acima dele. Afinal de contas, os reinos que cercavam Israel eram mais poderosos, sem sombra de dúvida, do que Israel. Porém, Davi, ele buscava o Senhor e reconhecia que as bênçãos vinham do Senhor. Ele fala também de bênçãos com glória, vitórias e livramento. No versículo 5, grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade, e o sobrevestiste. Aqui então nós temos um rei cheio de esplendor, um rei vitorioso, um rei poderoso. Repito, poderoso porque Deus havia lhe dado poder. Um rei cheio de majestade, porque Deus havia lhe dado esta majestade. E ele reconhece. Ele não rouba a glória de Deus. Ele não chega para as pessoas, para os seus súditos, e arrogantemente dizia que a vitória vinha dele. Não, ele dizia, é o Senhor que é o responsável pelas vitórias. É o Senhor que é o responsável pela nossa prosperidade, pela nossa riqueza, pelas bênçãos na nossa vida. Além do mais bênçãos com vida longa. O versículo 4 diz assim: ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Davi pediu vida longa e o Senhor lhe atendeu graciosamente. Não só dando vida nesta vida, mas vida eterna, porque o próprio Deus fez uma aliança com Davi e diz que um dos seus descendentes se sentaria para sempre no seu trono. Quem seria este descendente? Não foram seus filhos imediatos, com certeza, porque a palavra para sempre não se encaixa neles, mas certamente, sem sombra de dúvida, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, até porque o Senhor Jesus Cristo é descendente por parte de mãe, descendente de Davi, ele faz parte do reino judaico, ele é também descendente de Abraão, que Deus tinha feito uma promessa a Abraão que abençoaria os seus descendentes, todo mundo, e isso se cumpriu na vinda do Salvador, na vinda do Rei da Glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, os judeus eram um povo patriota, era um povo que desejava vida longa ao seu rei, era um povo que orava pelo seu governante. Oxalá sejamos assim também. Independentemente se o governante é cristão ou não, independentemente se o gestor municipal, estadual ou então federal é cristão ou não, é uma obrigação nossa orar pelos nossos governantes. É uma obrigação orar para que Deus se agrade de nós e nos abençoe, porque abençoando o governante, certamente nós seremos abençoados. Eu fico impressionado como é que tem crente que não ora pelos seus governantes, pelo seu líder político, porque é por isso que muitas vezes nós perdemos a batalha. É por isso que os maus tomam o poder. É isso que eles querem que os cristãos fiquem fora da política, que não orem, que não se importem com isso, para que eles tomem o poder e assaltem a nação. Nós precisamos tomar muito cuidado e pedir ao Senhor que continue abençoando os nossos líderes, os nossos governantes. No curso da história, muitas nações prezaram
pelos seus líderes políticos, pelos seus governantes. Por exemplo, os ingleses sempre oravam e desejavam vida longa para os seus reis. No passado, nós tivemos o governo imperial aqui no Brasil. O governo de Dom Pedro II, por exemplo, ele era um imperador, e era um homem digno. Eu não sei exatamente se havia intercessões, orações e também gratidão por parte dele, mas se sabe que foi um homem respeitado, certo? Outras nações se destacaram também, nações milenares com as suas culturas, por exemplo, a China, que tinha os seus imperadores e que o seu povo respeitavam. Se você der uma olhadinha, por exemplo, num filme que certamente está na internet, não sei, o nome do filme é O Último Imperador, ali nós vemos o retrato do respeito do seu povo pelos seus governantes. Embora tenha sido, de fato, o último imperador, porque retratava aquela transição do sistema de governo imperial para a república, mas nós vemos aí como aquele povo amava o seu governante. Davi também reconhece as bênçãos espirituais do Senhor, não só bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais. No versículo 6, nós lemos na palavra: pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O que é isso, senão bênção espiritual? O que é isso, senão a graça de Deus sobre a vida de Davi? Porque Davi sabia muito bem que a vida da gente não é só matéria, a vida da gente vai além desta vida. E Davi costumava ter comunhão com Deus. Ele orava, lia as Escrituras, inclusive ensinava as Escrituras, desejava que os seus súditos amassem também a Deus. Você vai ler em vários salmos demonstrando isto. Terceiro lugar, meus irmãos, o rei que agradecia, confiava em Deus. Volta para a sua Bíblia, versículo 7 diz assim: o rei confiava no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. O rei confia, melhor dizendo, o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. O rei precisa confiar no Senhor. O governante precisa confiar no Senhor. O governante que prescinde da bênção de Deus, da ajuda de Deus, ele está fadado ao fracasso. Ele precisa confiar no Senhor, inclusive orar. Ah, se os nossos governantes reconhecessem a soberania de Deus. Ah, se os nossos governantes reconhecessem que existe um governante maior, supremo, e que pode abençoar e livrá-los do mal e dos inimigos. Com certeza eles seriam mais vitoriosos. Porque existem verdadeiros assassinos, bandidos, contra o gestor, contra aquele que está lá em cima. São pessoas que inventam coisas, são pessoas que inventam mentira, são pessoas que perseguem, são pessoas que articulam para derrubar. Portanto, é necessário confiar no Senhor, como era o caso do rei Davi. Ele confia que o Senhor apanhará os inimigos dele. Veja lá no versículo 8, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Era por isso que Davi confiava em Deus, porque ele sabia que o Senhor iria apanhar os adversários. Ia apanhar aqueles que estavam armando ciladas contra ele. E Davi orava, e Davi agradecia, e Davi intercedia, e Davi pedia clemência e proteção ao Senhor. E claro, o Senhor lhe atendia. Para vencer o seu maior inimigo, por exemplo, que foi Saul, Davi não levantou sequer uma mão. Retrocedendo um pouco aqui, ele jamais pensou em matar Saul, embora tivesse tido oportunidades ímpares, e ele poderia, se quisesse, ter matado o rei Saul. No entanto, sabe o que ele disse? Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul. Seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha, o Senhor me livre de matar, de levantar a mão contra aquele que ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Ele falou isso aos seus homens, os seus auxiliares, que queriam que Davi matasse o rei. Foi quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul e ele diz: Deus me livre.
O Senhor vai chegar a hora em que ele vai cair, vai chegar a hora em que ele vai capitular, vai chegar a hora em que Deus vai matá-lo. E esta hora chegou. Não demorou muito, estourou uma guerra e o rei Saul morreu na guerra. Se Davi tivesse se vingado e tivesse feito justiça com as próprias mãos, ele seria culpado. No entanto, ele confiou inteiramente no Senhor. Então, um homem que agradece, um homem que ora, um rei que agradece, um rei que ora, um rei que reconhece que a vitória vem do Senhor. É claro que ele não ficava de braços cruzados, mas ele orava, mas ele pedia a bênção de Deus, a direção do Senhor, e quando o Senhor lhe dava a vitória, ele agradecia, ele reconhecia muito bem. Na história, nós temos muitos exemplos de reinos que confiaram no Senhor. Por exemplo, os ingleses e os escoceses oraram contra a armada invencível da Espanha. Já ouviu esse termo? Armada invencível? Pois muito bem. Esta armada invencível, com um certo tom irônico pelos ingleses no século XVI, foi uma esquadra reunida pelo rei Filipe II da Espanha em 1588 para invadir a Inglaterra. Este rei Filipe era católico, só que os reis da Inglaterra e da Escócia eram protestantes. O da Inglaterra era a rainha Isabel, e os ingleses, os escoceses estavam orando porque, de fato, aquela armada, aquelas esquadras, aquele exército eram poderosos do rei Filipe da Espanha. E não tinha nenhuma chance dos ingleses vencerem. Veja, aquela armada era composta por 130 navios, para vocês terem uma ideia, 88 mil marinheiros, 18 mil soldados, e estava destinada a embarcar mais um exército de 30 mil infantes. Porém, aqueles homens todos perderam porque, resultado da oração, houve uma grande tempestade, e ali no Canal da Mancha, aqueles exércitos sucumbiram, metade da esquadra morreu afogada lá no Canal da Mancha. Por quê? Porque era uma nação que aprendeu a orar e confiar no Senhor, ao invés de confiar apenas nos seus governantes. Então, Davi confiava no Senhor, e ele confiava que o Senhor ia julgar os seus inimigos. Veja lá, por favor, no versículo 9, tu os tornarás como um fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Então, Davi confiava que o Senhor iria destruir os inimigos, como de fato aconteceu. Você vai olhar toda a história de Davi. Davi ganhava todas, era vitorioso em todas, só perdia para si mesmo. Quando ele pecava contra Deus, quando ele dava vazão à carne, aí ele perdia a guerra, perdia a batalha. Porém, ele se arrependia, e Deus, graciosamente, lhe dava perdão. Então, Davi, ele confiava no Senhor. Ele confiava que o Senhor iria livrá-lo dos inimigos que faziam intrigas contra ele. E isso sempre acontecia. O versículo 11 diz assim, se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, dizia Davi na sua oração. Então, Davi confiava inteiramente no Senhor, que o Senhor iria punir esta gente intriguenta, esta gente briguenta, esta gente perseguidora, traitora, essa gente maligna. Ele era o rei, foi Deus que o escolheu e a vitória vinha de Deus. Davi reconhecia e ele aprendia a agradecer. Ele confiava inteiramente no Senhor. O versículo 12 diz assim, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Olha a confiança de um homem em Deus, de um rei em Deus. Ele sabia muito bem que Deus tinha poder para isso e muito mais. E aí Davi conclui esse salmo dizendo o seguinte, exaltar-te-ei, Senhor, na tua força. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Então ele louva, adora, glorifica, agradece ao Senhor. Sabia muito bem que a vitória vem do Senhor. Olha,
Eu tenho certeza que Deus tem te dado vitória. Dê uma olhadinha para a sua vida. Olhe para o retrovisor da sua história. Dê uma olhada se Deus não tem te dado vitória. Você está vivo, você venceu todas. Mas venceu não é porque você é forte em si, mas porque o Senhor te deu a vitória. É porque o Senhor te guardou, te protegeu, te sustentou. Agradeça então também. Agradeça ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Tem te livrado do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não foste atingido. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Reconheçamos então a vitória do Senhor na nossa vida. O Senhor é gracioso. Então, meus irmãos, concluindo, o rei que agradecia, vencia orando e agradecendo. Os inimigos eram ferozes, porém ele confiava no Senhor e o Senhor lhe dava vitória. Só é possível vencer com a bênção de Deus. Nunca esqueça disso. Só é possível vencer com a bênção do Deus do céu. Vamos orar neste momento e agradecer ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Obrigado pelo teu amor infinito. Abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, que a graça do Senhor seja sobre suas vidas, que o Senhor oriente, ó Pai, os seus corações e que eles sejam agradecidos. Pai eterno, nós oramos pelos nossos governantes, oramos pelas autoridades, para o nosso próprio bem, porque quando existem governantes maus, nós é que sobramos. Nós é que realmente vacilamos. Nós é que somos realmente... Pai eterno, abençoe então a todos. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, o teu povo, a tua igreja. Livra-os do mal, da paz, da prosperidade, da alegria e da vitória. Amado Salvador, nós oramos, pedindo uma noite feliz na tua presença, proteção e livramento, em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos.